Boa noite, minha gente. Quero agradecer ao convite merecido da casa mais uma vez. É uma grata satisfação estar aqui de volta no Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. Agradeço penhoradamente a presença de cada um de vocês. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine e que sejam para Ele nossas alegrias e aspirações. Me incumbiram hoje de uma tarefa extremamente honrosa, que é falar de um dos capítulos mais belos do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, capítulo 6 do Evangelho. E para que nós possamos penetrar nas vibrações soberanas, augustas do Rei Solar, eu gostaria de lembrar aqui de uma história que está no livro Atos e Vida e Atos dos Apóstolos, pelo espírito Kai-Bar-Schutel. Kai-Bar-Schutel foi um homem contemporâneo de Kardec. Ele nasceu, por curiosidade, no ano da edição do livro A Gênese. Sábado agora nós tivemos uma palestra maravilhosa sobre essa obra que Flávio proferiu aqui nessa casa. E Kai-Bar-Schutel, nesta obra, rememora os Atos dos Apóstolos e fala sobre sua vida. E hoje, especialmente, nós vamos falar de uma passagem que se refere às preleções doutrinárias de Paulo de Tarso e de Barnabé. Então nós vamos voltar ao primeiro século do cristianismo primitivo, há mais de 20 séculos atrás. Os apóstolos do Cristo já não mais o tinham, mas tinham todos os seus ensinamentos e saíram a pregar, como Cristo houver exortado: ide e pregai. E narra a tradição que o Espírito Santo apareceu a Barnabé e a Saulo e disse: elejo vocês dois e vocês vão fazer excursões de propaganda. Eu quero que vocês andem por Antioquia, por Panfilha, por Pisídia, vanguardiando, andando por esses caminhos e levando a boa nova. E assim eles fizeram. E eles fizeram uma preleção doutrinária para aquele grande público, e no público haviam os judeus, o povo escolhido de Israel, o povo que tinha em seu seio a semente da fé monoteísta, que poderiam receber em boa terra a boa nova e as bem-aventuranças do Cristo. Mas os judeus blasfemavam contra Paulo de Tarso e Barnabé, admoestavam, contradiziam tudo o que eles diziam. Então os dois se voltaram para os gentios, para um povo relegado, execrado pela sociedade da época, considerados indignos, que não podiam, por exemplo, se consorciar com os judeus, considerados impuros pelo alimento que entrava por suas bocas, mas que o seu coração e os seus sentimentos e as suas ações eram muitas vezes mais purificados do que os próprios judeus. E assim, Paulo de Tarso e Barnabé continuam as preleções e foram considerados, principalmente Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. É para essas pessoas, é para nós que o Cristo é um consolador. Ele não é consolador para aquele que se considera, de acordo com seus rituais, com as suas virtudes, maior ou equânime à própria divindade. Ele é um consolador para aquele que considera pobre pelo Espírito. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, pois é deles o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois estes serão consolados. Portanto, a prerrogativa básica para que nós consigamos perceber e sentir o consolo do Cristo é que nós nos despojemos do nosso orgulho, do nosso egoísmo, das nossas máscaras, da nossa mediocridade. Mas não é necessário que nós sejamos perfeitos, porque nem os apóstolos eram. Jesus nos escolheu justamente por causa da característica humana que eles tinham. Eram melindrados como nós somos, eram teimosos como nós somos, eram coléricos como nós somos, mas eles eram intimorados. Eles tinham uma virtude que cada um de nós, se não tem, pode desenvolver, que é a boa vontade, querer servir, querer trabalhar nessa grande seara do Cristo. Então Cristo é considerado consolador, não que Ele apenas nos carregue no colo e nos acarinhe de uma forma aconchegante em seus braços, isso também, mas Ele é o consolador sobretudo, porque Ele é capaz de nos ressignificar a dor, ou seja,
Nós, uma vez que nos empobrecemos em espírito, reconhecemos as nossas necessidades de reparação. E por isso, reconhecemos que ainda temos um grande caminho a trilhar para que nós possamos purificar os nossos sentimentos. E daí vem o significado da dor. Não é necessário, entretanto, que nós soframos. É necessário apenas que este aguilhão da dor seja um móvel suficiente para que nós queiramos seguir o caminho, a verdade e a vida. Para que nós tomemos a nossa cruz e sigamos o Cristo, como Ele nos exortou. Observe que em todos os ensinamentos do Cristo, Ele sempre nos forneceu elementos de autocura. Ele sempre disse que dentro de nós, indiretamente Ele dizia, temos uma grande farmácia que é capaz de ter todos os medicamentos para curar tudo. Porque se nós estivermos curados, vacinados, prevenidos emocionalmente, espiritualmente, nós podemos estar combalidos numa enfermidade, morrendo numa cama e estaremos felizes, desencarnaremos bem. Então, para todos os enfermos que apareciam para o Cristo, por mais poderes que ele tivesse, e ele o tem, o magnetismo do Rei Solar, dessa estrela de primeira grandeza, desse espírito puro, é capaz de curar qualquer tipo de moléstia que podemos imaginar. Mas ele sempre conferia o mérito de todas as curas que ele fez, de que foi autor, aquele que o procurava. Tua fé te curou. Vai e não tornes a pecar. O amor do Cristo era um amor autonomia, porque ele sabia que o testemunho dele, que a missão dele, seria passar pela terra, deixar as sementes nos corações de boa vontade, para mais tarde o Consolador, o Paracleto, o Paráclito, que ele enviaria, colheriam esses frutos como ceifador. Então é necessário que nós arroguemos a nós a responsabilidade pelas nossas curas. Não importa o que fizemos até aqui, não importa o quanto pecamos, não importa o quanto ainda temos a reparar. O que importa é que nós esqueçamos a culpa, deixemos-la de lado e assumamos a responsabilidade por tudo que nós fizemos e por tudo que nós ainda podemos construir. Quantos espíritos aparentemente deploráveis, relegados à margem da sociedade à época do Cristo, não se transformaram nos maiores exemplos do cristianismo redivivo? Maria de Madalena, Paulo de Tarso, o maior propagador do Evangelho de todos os tempos. Por que nós não teríamos uma sorte igual? Então, ele nos exortou que nós substituíssemos as lágrimas de aflição e desalento pelo suor do trabalho. O Cristo sabia que consolo maior do que consolar outro não haveria. Por isso, ele pede, exorta a nós, que nós calemos um pouco as nossas dores, nos resignemos, paremos de tanto reclamar e vamos ajudar aqueles que estão em situação mais deplorável que nós. Não há consolo maior do que promover a consolação de alguém que está ao nosso lado com dores mais acerbas. Veja que terapêutica interessante. Nesse momento, primeiro que nós calamos a nossa dor, porque nós mudamos o foco. No momento em que o nosso foco é atender à necessidade de alguém que tem uma urgência a mais que a nossa, parece que a nossa dor dói menos. Segundo, é que nós aprendemos que ninguém está na vida, como diz Joana de Ângeles, em regime de exceção. Todos passamos pelo nosso espinho na carne, em diferentes áreas, mas invariavelmente todos temos esse espinho. Seja na área afetiva, seja na área do trabalho, seja na família, no aspecto pessoal, na própria religião, por algum parente até que não está de acordo com a nossa liberdade de consciência de optar. Então nós sempre vamos passar por essas dificuldades. Mas a consolação está de braços abertos, esperando apenas que nós possamos sintonizar com essas vibrações. O consolo do Cristo, portanto, não é um consolo apático, de inação, que nos deixa inertes, sem movimento. É um consolo dinâmico,
Um consolo através do trabalho, através da reparação, através da tão falada reforma íntima, que vai fazer florescer em nosso jardim íntimo essa construção que é o reino dos céus dentro de nós. Porque o reino dos céus não é um lugar, é o coroamento de todas essas mudanças que Deus opera em nossos corações e que também tem a nossa contraparte. Observe que Jesus, desde o início da proclamação da Boa Nova, sempre utilizou um tom amoroso, porém imperativo. Ide e pregai, resplandeça a vossa luz diante dos homens. E como é que nós poderemos fazer fulgurar a nossa luz? Será que quando ele diz, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais, será que nós realmente acreditamos nisso? Será que nós realmente acreditamos que somos filhos de Deus e que temos um poder tão grande, capaz de aplacar as dores dos outros e até as nossas, tão ou até mais que as do Cristo? É necessário o trabalho para nos convencer. Porque a cada dia que nós trabalhamos no bem e que nós nos empenhamos em ser um pouco melhores, nós vamos percebendo esse poder se alargando. E uma chama, por mais pequena que seja, por mais ínfima que seja, consegue clarear séculos de sombras. Todos nós somos criminosos. Vai dizer Emmanuel, criminosos somos todos nós que fomos descobertos. Então, invariavelmente, nós temos séculos de sombra que precisamos iluminar. E o caminho é o trabalho. E o Cristo nos fornece todos os elementos através dos seus ensinos e do testemunho daquilo que ele veio nos mostrar, para que nós possamos fazer fulgurar a nossa luz. Emmanuel vai dizer, a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. É necessário que nós queiramos, que nós desejemos sincero e profundamente. Observe que quando Paulo de Tarso e Barnabé se voltam para os judeus, é porque o próprio Cristo os considerava na situação ideal do povo de Israel para receber aquelas sementes. Mas eles não puderam ouvir. E como na figura da parábola do banquete nupcial ou do festim de bodas, lembra? Um rei, o reino dos céus é como um rei que pede aos seus servos que vá mandar os convidados para a grande festa para comemorar as núpcias do seu filho. E os servos vão, só que os convidados não quiseram ouvi-los. E aí o rei insiste mais uma vez e os servos vão até os convidados e uns foram para os seus trabalhos, outros foram para as suas casas de campo, para os seus divertimentos. Mais uma vez o rei exorta que os servos vão à procura dos convidados e muitos agridem os servos, admoestam os servos, torturam e até massacram. Até que o rei decide que os servos vão nas encruzilhadas, a todo lugar, pois muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Quem será? Na figura dessa parábola emblemática, aqueles que maltrataram, mortificaram, sacrificaram e maltrataram esses servos. Quantos cristãos, no cristianismo primitivo, no cristianismo primevo, não foram sacrificados nos grandes circos de horrores, em aparições públicas, em grandes espetáculos de horror, dilapidados, mortos a pedradas, mortos pela lança afiada dos soldados romanos e a turba ensandecida, colérica, vibrando, querendo mais. É um momento de redenção. Nós passamos por todos esses séculos de horrores e agora temos a condição de estar aqui refletindo sobre os ensinamentos do Cristo. O nosso solo já passou de pedregulhos e espinheiros e caminha para uma boa terra, onde essas sementes vão fincar e produzir 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Mas é necessário a boa vontade. Através dessa boa vontade, nós podemos arar o nosso campo, nós podemos sair a semear,
Nós podemos retirar as ervas daninhas e cuidar para que o nosso trigo cresça com viço, com saúde, mesmo com o joio do lado. E aí, nós que estamos aqui na terra, mesmo que nós não queiramos, respiramos a atmosfera do Cristo, porque Ele foi o Consolador há mais de 20 séculos atrás e continua entre nós. Não nos enganemos, todos os grandes emissários de palavras transcendentes pediram antes de vir a aquiescência do Mestre Divino. Tudo na terra respira o magnetismo do Cristo. Ele é o divino escultor do nosso orbe, o grande engenheiro e arquiteto dos nossos destinos. Portanto, seguir os seus ensinamentos é estar consonante com a lei divina e caminhar rumo à evolução. E é nesse ínterim que o Espiritismo surge. E especialmente eu gostaria de trazer a última obra do Pentateuco Espírita, o livro A Gênese, janeiro de 1868. Há exatamente 150 anos atrás, Allan Kardec, junto com a espiritualidade superior, escreve uma obra que não fala apenas da ciência, que não fala apenas da criação, mas que tenta explicar mais uma vez o amor através do que é Deus. Então, no livro A Gênese, nós temos uma obra que também oferece um consolo, porque nos mostra que é Deus, como são arquitetados os sistemas, os planetas, como foi feita a criação, quais os caracteres do bem e do mal. Fala dos grandes milagres e das promessas divinas. E exatamente no capítulo 1, no item 42, Allan Kardec diz assim: reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo com respeito ao Consolador anunciado. Como é o Espírito de verdade quem preside ao grande movimento pela regeneração, a promessa do seu advento se encontra realizada, porque de fato Ele é o verdadeiro Consolador. No capítulo 8 do Evangelho de João, Jesus diz: haveria ainda muitas coisas que eu quereria dizer-vos, mas no momento eu não posso, porque vós não me entenderíeis. Então, mandarei logo mais, ou melhor, pedirei ao Pai que vos envie mais tarde o Espírito de verdade. Mas o Espírito de verdade não falará por si mesmo, falará pelo conjunto, falará pela lei divina e ficará para sempre convosco até o fim dos tempos. E vós o reconhecereis pela forma como ele fala da criação, pela forma como ele fala da verdade divina e dos ensinamentos de amor. O próprio Cristo nos avisou, porque o Cristo veio há 20 séculos atrás e não hoje, com todo o avanço científico, para nos falar sobre física quântica, para nos falar das N dimensões do universo, da multiplicidade das existências e dos universos, dos mundos habitados. Por que ele veio há 20 séculos atrás, sem nenhum tipo de tecnologia, sem nenhum recurso adicional para trazer a sua mensagem de amor, e delegaria um Espírito de verdade posteriormente continuar conosco para essa consolação? O Cristo, através de um exemplo que foi a própria vivência dele na terra, nos mostrou que não é necessária tecnologia alguma para que nós nos conectemos com o ser divino que vive em nós. Ele nos mostrou que é na humildade e na simplicidade, na carência de recursos, que nós conseguimos nos voltar para dentro e descobrir o potencial divino que há em nós. Ele não veio nos troncos reluzentes da nobreza, nos tronos reluzentes da nobreza. Ele não veio ostentando o poderio da época. Ele veio simples, como cada um de nós, para nos outorgar a nossa própria responsabilidade pelas nossas vidas. Nenhum profeta, em todos os tempos,
nos delegou tanta autonomia, elevou a humanidade a um grau de empoderamento como Cristo fez. Simplesmente porque não precisamos de nada. Todos os recursos são os recursos internos. Então observe que a intervenção divina através do Cristo permeia os séculos, e todos esses que o antecederam e que o sucederam são todos emissários dele mesmo, apropriados à conjuntura social e à moral vigente em todas as épocas, apropriados aos níveis de consciência das pessoas, ao avanço da ciência e da religião em todas as épocas, falando a linguagem de nós. Mas desde o primeiro dia de Boa Nova, o que Jesus sempre nos exortou é que nós nos convertamos em instrumentos da sua bondade. Quando nós lemos no Evangelho de João a prece do publicano e do fariseu, nós temos um exemplo claro disso. O fariseu entra no templo para orar, envaidecido, dono de si, claro, cumpre todos os rituais da sua raça, tem a inteligência e a sabedoria da lei, tem interferência social e política, goza de benefícios sociais e políticos, é portanto superior, sobretudo em relação àquele publicano que ousava adentrar um templo para se dirigir à divindade. Quem tinha direito era o fariseu. O publicano, ao se aproximar do templo para orar, sequer consegue, envergonhado, elevar os olhos para os céus e diz apenas, cabisbaixo: Senhor, estou aqui, entregue aos vossos desígnios, por instrumento de vossa vontade. Sei que sou pecador, mas peço-vos misericórdia. Ora, qual prece terá alçado voos mais altos em relação às planícies de paz, aos patamares augustos da espiritualidade superior? A do publicano ou a do fariseu? É justamente para essas pessoas, para esse tipo de comportamento, porque observe que até nós nos comportamos ora como fariseus, ora como publicanos. Quando nós passamos pelas oportunidades de iluminação, uma doença, uma dificuldade financeira, um desalento no trato emocional, uma dificuldade com um parente difícil na família, nos tornamos rapidinho publicanos. Sou miserável, coitado de mim, tadinha, tem de misericórdia. Mas, se passamos por uma situação melhor, seja em termos financeiros, em termos sociais, né? Estamos por cima da carne seca, como se diz, muitas vezes esse orgulho farisaico nos toma conta, nos envaidece e às vezes esquecemos até de agradecer. Então é esse cuidado que devemos ter, porque a consolação chega apenas àqueles nós que conseguimos nos reconhecer como somos, e não tem problema. Se nós somos mais fariseus que publicanos, não tem problema. Jesus sempre disse que aceita-nos a todos, do jeito como a gente é. Veja que maravilha. Temos jeito, temos futuro, temos progresso, temos a evolução e a eternidade pela frente. Mas é necessário que nós possamos nos colocar à disposição para que a divindade trabalhe em nossos corações. E no derradeiro capítulo dessa obra, a Gênese, quando Allan Kardec vai falar que os tempos são chegados, ele diz que os tempos marcados por Deus são chegados e que o nosso globo progride tanto fisicamente, materialmente, como também moralmente, pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que vivem na sua psicosfera. Porque o Espiritismo nos mostra exatamente isso, essa alternância de papéis, essa alternância entre condições de vida material e espiritual. Nós estamos o tempo todo vivendo com a nossa nuvem de testemunhas que influencia na nossa vida, e nós também formamos essa psicosfera terrestre. Então, materialmente,
quando nós lemos o livro, por exemplo, A Caminho da Luz, pelo Espírito Emmanuel, nós vemos que no início da formação da Terra, ele chama a Terra como laboratório de matérias ignescentes, como se fosse um imenso cadinho no qual os arquitetos, os construtores da vida, trabalhavam os elementos materiais para a construção dos seres humanos, tal qual seríamos. Observe que coisa interessante. Há milhões de anos atrás, quando surgiram os primeiros animais marinhos, hoje os escorpiões são descendentes dos primeiros crustáceos marinhos. Mas os dinossauros, por exemplo, não existem mais na Terra. É porque nesse laboratório de edificação da escola da vida foi optado pelos grandes arquitetos celestes que aquela conjuntura física não seria apropriada para a vida no planeta que habitamos. E moralmente, nós também avançamos juntos. A humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento de costumes. Antigamente, era lícito, pela lei humana, mosaica, matar alguém da família do qual tivesse assassinado um dos nossos. Hoje, isso é um absurdo. O abrandamento dos costumes. O abrandamento dos costumes, como o casamento, conforme a lei de reprodução do livro 3º de O Livro dos Espíritos, que significa uma marcha no progresso da humanidade. Então nós vemos que a evolução se dá numa velocidade lenta e gradual, praticamente imperceptível, através da mudança de ações, de pensamentos e de práticas que nós podemos ter nessa estrada de redenção, nessa busca de retratação com a lei divina, e também numa velocidade mais rápida, caracterizando períodos progressivos da humanidade, de certa forma também aos saltos, como nós vemos as grandes guerras, os cataclismas, as grandes catástrofes, os desastres naturais, os desastres coletivos, os grandes holocaustos e martirizações. E também quando vemos os grandes reveladores dos ensinamentos transcendentes, os grandes profetas que visam alavancar o progresso e a evolução da humanidade. E aí, no capítulo 17º do livro A Gênese, os tempos são chegados, sinais dos tempos, Allan Kardec nos diz: quando, pois, a humanidade está madura para vencer um degrau, pode-se dizer que os tempos marcados por Deus são chegados. Quando nós fazemos uma análise na evolução da humanidade no transcorrer dos séculos, vemos a sucessão e a ocorrência dos povos e a transição da sua fé e da forma como eles lidavam com as religiões. Por exemplo, quando nós temos notícia dos egípcios e vemos a crença que eles tinham na imortalidade da alma, viviam muito mais para o momento da morte do que propriamente para o momento da vida. Toda a sua vida era destinada a angariar bens e a preparar o seu corpo, porque eles acreditavam que haveria vida após a morte e que eles usariam novamente o mesmo corpo. O tratamento com a mumificação para preservar esse envoltório carnal. Quando nós vimos os hindus e os Vedas, a civilização ariana ou indo-europeia, e também o povo de Israel, através da revelação do profeta Moisés, como nós vimos a China milenária, com os seus profetas, como Lao Tse, Confúcio, quando nós vimos Sócrates e Platão, na filosofia grega, trazendo conhecimentos basilares para a ética moral do Cristo, como o culto ao belo, o culto da verdade, a noção de bem e mal, o conhece-te a ti mesmo, esse movimento voltado para o interior, para a análise das nossas próprias imperfeições e das nossas necessidades de melhoria e de cura. Mas Jesus foi inconfundível, dividiu o seu tempo numa era antes e após o Cristo. E aí Allan Kardec vai dizer ainda que não é somente o desenvolvimento da inteligência que é preciso aos homens, é a elevação do sentimento. E para isso é necessário destruir
tudo que poderia superexcitar neles o egoísmo e o orgulho. O egoísmo e o orgulho funcionam até hoje como chagas máximas da humanidade. Precisamos, amigos, nos desvencilhar dessas duas máculas, dessas duas nódoas que ainda tornam o nosso espírito tão empedernido. Ver irmão em todos os homens, não importa a diferença de crenças, de raças, não importa a diferença de religiões, de cultos, de parâmetros e patamares sociais ou de riqueza. Todos nós somos iguais e estamos aqui para nos unirmos, vivermos fraternalmente e em humanidade. É necessário amainar a nossa cupidez, porque tanta cobiça para angariar mais e mais bens materiais, se quando formos morrer, vamos deixar tudo aí, para que sejam expoliados por outras pessoas. E aí, nós pensamos num discurso trazido pela lei de conservação, ainda na parte terceira de O Livro dos Espíritos, a discussão entre o necessário e do supérfluo. Nenhum discurso de pobreza aqui, que nós devemos vender tudo que nós temos e dar aos pobres e viver na miséria. Nenhum discurso em analogia a esse tipo de coisa. Mas é necessário que nós reflitamos sobre aquilo que é necessário e aquilo que é supérfluo, porque aquilo que hoje nos sobra pode faltar na mesa de um irmão. Será que temos a sensibilidade suficiente para perceber esse tipo de coisa? É necessário que nós nos satisfaçamos, portanto, como necessário. Reparemos todos os nossos equívocos, reconciliemo-nos com os nossos adversários enquanto ainda estamos a caminho e não tenhamos vergonha de reconhecer que erramos. Vamos nos despojar desse egoísmo e desse orgulho, colocá-lo abaixo e vamos nos lembrar de uma história que aconteceu com Jesus, que foi a passagem da mulher adúltera. Os judeus, vai dizer o apóstolo João, para o tentar, arrastaram uma mulher que foi pega no flagrante em adultério e perguntaram ao Cristo, ao Messias: Senhor, nós encontramos esta mulher em flagrante de adultério. A lei nos diz que nós devemos apedrejá-la em praça pública até a morte. Vós, porém, o que nos dizeis? E Jesus permaneceu na mesma posição que estava, algo curvado, escrevendo na terra. E, observando, perquirindo o psiquismo daqueles judeus que o interpelavam, algo pertinazes, algo renitentes, querendo, exortando uma resposta por parte do Messias, continuou dizendo: Senhor, vós, porém, o que nos dizeis? O que devemos fazer com essa mulher? Jesus eleva as vistas e diz apenas: aquele que tiver sem pecado, que lhe atire a primeira pedra. E as pessoas que estavam ali ouvindo, envolvidas no magnetismo de Jesus, na sua robustez moral, na sua presença magnífica e magnânima, que por si só já era suficiente para levar à reflexão, para levar ao recolhimento íntimo, ele que não precisava nada dizer. Aqueles ensinamentos e aquelas palavras caíam fundo na consciência dos ouvintes e, vai dizer o apóstolo João, foram saindo um após o outro, os anciões primeiro, até que todos debandaram. E aí, Jesus volta-se para a mulher adúltera e diz: mulher, onde estão todos? Não a condenaram? E a mulher lhe responde: não, Senhor, não me condenaram. E Jesus redargue dizendo: pois eu também, mulher, não a condeno. Vá e não tornes a pecar. Ora, que grande ensinamento o nosso Mestre Divino, o Rabi abençoado e magnânimo, não nos diz. Ele, um espírito puro, o próprio Cristo, o Messias, o Consolador de todos os tempos, ele que era um espírito puro e que não tinha, portanto, nenhum pecado, poderia ter sido o primeiro e único a ter condição moral de apedrejar aquela mulher. Mas não faz. Eles não te condenaram? Eu também não te condeno, mulher. Vai e tornes a pecar.
como a nos dizer que não importa as nossas máculas, não importa tudo o que tenhamos feito, se nós decidirmos intimoratamente a mudar de vibração, mudar de vida, mudar de modus vivendi de agora em diante e seguirmos a nossa estrada de redenção diferentes, em prol do Cristo, servimos ao Senhor, Ele nos quer, Ele nos aceita, Ele nos abraça, Ele nos aconchega de braços abertos, se nós quisermos servi-lo de boa vontade. E existe uma obra muito bonita, psicografia de Chico Xavier, intitulada Comandos do Amor. E a primeira mensagem dessa obra, intitulada Ante o Príncipe da Paz, por Viana de Carvalho, nessa mensagem, Viana de Carvalho vai rememorar os grandes príncipes, os grandes imperadores, os grandes reis que ostentaram o seu poderio nas suas épocas. Vai nos lembrar Ramsés, da civilização egípcia, estendeu o seu poderio por entre os egípcios e deixou um legado de viúvas e órfãos, por ter cometido diversos assassinatos e homicídios sanguinolentos. Sardanapalo, o último rei assírio, numa época em que os reis assírios eram brutalmente sanguinolentos, eram cruéis, precipitou-se numa fogueira com todos os seus bens, queimando junto de si, numa atitude extremamente avarenta, queimando todas as suas riquezas consigo, à beira da morte. Dario I, o rei persa, deixou um rastro de intriga e de ódio devido às suas manipulações pelo poder político, por ostentar a sua realeza. Alexandre Magno da Macedônia, que pereceu ainda jovem, deixando vasto espólio para ser explorado com a cupidez daqueles que o sucederam. Aníbal, o cartaginês, suicidou-se, precipitou-se na morte. Mas o Príncipe da Paz, o nosso Cristo Consolador, nasceu na manjedoura, longe de todas as riquezas do mundo. Manteve como a sua bondade a arma empunhada. Ele não utilizou-se de nenhuma espada, de nenhum escudo para se proteger, mas sim da sua bondade e magnanimidade. O seu diadema foi a coroa de espinhos que colocaram sobre a sua santa cabeça, que deixava rastros de sangue varar a sua face. As suas insígnias para mostrar o seu padrão de nobreza, o seu brasão de rei solar, foram as chagas da pregação que fizeram em relação ao seu corpo na própria cruz. O seu trono foi a cruz infamante, o madeirinho infamante, que não por acaso tinha o formato de uma espada, com as lâminas voltadas para baixo, para mostrar que ele era manso e pacífico de coração. E ele dizia: vinde a mim, todos vós que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas para isso é necessário que nós nos cansemos de todas as dores do mundo. É necessário que nós nos despojemos de todo o nosso ego, de todo o nosso orgulho. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque é deles o reino dos céus. E em seguida uma nova bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Para que nós possamos ser consolados e sejamos recebidos pelos braços amorosos do Cristo, é necessário nos despojar de todo o nosso orgulho e do nosso egoísmo, de todo o nosso ego, porque nós não precisamos de nenhum intermediário, nós não precisamos de recurso externo nenhum para que nós possamos nos encontrar com o divino que vige dentro de nós. Precisamos apenas voltar-nos para o nosso interior, para o reino dos céus que estamos erigindo dentro dos nossos corações. Sem recursos, apenas uma viagem íntima, uma reforma íntima, para que nós possamos construir esse reino divino dentro de nós. Tomai sobre vós o meu jugo, dizia ele, e aprendei de mim,
que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Quando ele proclamava as bem-aventuranças, vide as aves dos céus, que colocam os seus ninhos sobre os galhos das árvores frondosas, e o Pai se encarrega de alimentar os seus filhos e depositar comida dos seus ninhos. Olhai os lírios dos campos, que nascem no lodo e que também embelezam os campos, que fazem luzir a radiação do sol nas suas pétalas alvas. Os lírios não se preocupam com o que haverão de fiar, não se preocupam com o trabalho de amanhã. E se o Pai dá o sustento e dá vida, dá a seiva bruta, divina, a esses pequeninos, o que não haverá de fazer a cada um de vós, que sois seus filhos bem-amados? Não vos preocupeis, portanto. Jesus contesta o jugo farisaico. Quando nós lemos a obra há 2000 anos, pelo Espírito Emmanuel, logo no começo, narrando um colóquio, um diálogo entre Públio Lentulus, que houvera sido Emmanuel em uma de suas encarnações passadas, com seu amigo Flamínio Severus, em que ele rememora uma existência anterior que houvera sido o seu próprio bisavô paterno, Públio Lentulus Sura, que houvera sido cônsul romano e matava com requintes de crueldade os seus inimigos, sentenciando-os até a morte sem precisar, fazendo arrancar os olhos dos seus inimigos do seu globo ocular, com um requinte de extrema crueldade, sem a menor clemência, para comprazer-se com o prazer de ver o sofrimento dos seus inimigos e dos seus adversários políticos. Então Jesus repreende essa inclemência farisaica. Arroga-se a autoridade, por ser o divino escultor do orbe, por ser o governador da terra, porque o meu jugo é suave, ou seja, o jugo de Jesus é a obediência ao serviço, a obediência à justiça, é seguir a lei divina, nada mais lógico. Somos seres espirituais, criaturas divinas, somos deuses, ele nos exortou, sois deuses. Se somos deuses, precisamos cumprir a lei divina, as leis morais apregoadas pelo Cristo. E o meu fardo é leve, ou seja, não há nenhum agravamento de pena aqui. O único fardo que precisamos carregar é cumprir o amor e a caridade, apregoados pelo Cristo. Por que nos é tão difícil? Se a nossa essência é divina e se nós fomos construídos pelo amor, por que para nós é ainda tão difícil praticar a caridade moral? Sermos admoestados sem nos melindrar, recebermos uma ofensa, termos um tapa batido e dar a outra face. Por que é tão difícil nos calar perante as ofensas e persistir em timoratos trabalhando? Por que é tão difícil distribuir bênçãos, distribuir consolos, quando nós nos engolfamos e soluçamos com as nossas próprias dores? Precisamos secar as nossas lágrimas, precisamos calar as nossas lamúrias e sair para trabalhar, substituir as lágrimas do desalento pelo suor do trabalho, como dissemos antes. Se me amais, guardai os meus mandamentos, disse Jesus. E quais são os mandamentos que ele nos deu? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Isso é ver irmãos em todos os homens. Isso é fazer ao outro aquilo que quereríamos que fizessem a nós. Isso é agir com fraternidade e com amor. Porque o outro é apenas um pretexto para que nós possamos nos iluminar. O outro é um grande intermediário para que nós possamos evoluir espiritualmente. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. Seria um substituto de Jesus?
Jamais. Ninguém jamais poderá substituí-lo, porque ele é o Cristo Consolador de todos os tempos. Mas é necessário dizer mais, adaptar a mensagem divina, interpretá-la exaustivamente, continuar falando e levando essa consolação, acompanhando o avanço da ciência, o avanço científico, o avanço da filosofia, da moral, que acompanha o progresso da sociedade e o abrandamento dos costumes, como dissemos antes. E é preciso acompanhar também a religião. Uma religião agora pautada na razão, no raciocínio, que deve presidir todas as comunicações e todas as manifestações emocionais dos nossos sentimentos. Porque uma mãe, quando vai acalentar o seu filho e antes de satisfazer as vontades do seu filho, pensa naquilo que é melhor para ele. Quando o filho acorda de manhã e tem preguiça ou sono de ir para a escola, a mãe, por amor, não deixa ele dormindo. Por amor, dá banho nele, penteia, prepara-o, encoraja-o para que ele possa seguir adiante e ir para a escola feliz, porque ela sabe que aquele sacrifício e até aquelas lágrimas momentâneas serão convertidas em júbilo quando ele aprender a ler, quando ele aprender a se comunicar, quando ele aprender coisas sobre matemática, língua portuguesa, ciências naturais. Então, é necessário que nós utilizemos a razão para que nós possamos criticar aquilo que ouvimos, aquilo que lemos, através das mensagens edificantes e muito dignas que chegam através de todos nós. Quantos falsos profetas não se convertem, não se vestem de cordeiros para nos enganar. O Cristo também nos exortou, também nos alertou. Haverá falsos cristos e falsos profetas, que sensibilizarão e seduzirão a muitos e que tentarão arrebanhar as minhas ovelhas e levar para o outro caminho. Mas é necessário utilizar a razão, o caminho para a verdade, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber agora, porque não vê e não o conhece, mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Jesus havia plantado as sementes que germinariam e frutificariam apenas anos mais tarde. Por isso ele veio àquela época, uma época sem recursos tecnológicos, sem grandes avanços científicos, sem física quântica, sem universos multidimensionais, como a nos dizer que não precisamos de nenhuma apoteose científica, de nenhum avanço revolucionário da ciência para entender o Cristo, mas que a ciência também precisa avançar e que junto com ela avançam também os conhecimentos de amor, avançam também os sinais dos novos tempos e que para isso o Espiritismo, através da razão bem direcionada à luz do amor do Cristo, vai nos elucidando conhecimentos novos. O que acontece com os suicidas, ensaios sobre a sensação dos espíritos, de que é formado o mundo material e o mundo espiritual, o que acontece na emancipação da alma, quais são as penas e os gozos futuros, quais são as leis morais, como funcionam as leis naturais, o que é o progresso e a evolução dos espíritos. E através dos 5 pilares da doutrina espírita, nós temos a clara noção de que o Consolador prometido é o Espiritismo, a existência de Deus, e através dessa concepção da inteligência suprema e infinita, nós temos a clara noção, a resignação e a aceitação que há um ser soberano que nos dirige e que até hoje continua trabalhando, graças ao imperativo do sacrossanto desígnio divino. Nós temos a transição planetária, a evolução dos mundos e todas as leis naturais que presidem o universo.
através da imortalidade da alma, nós sabemos que a vida continua e assim nós temos um significado para aproveitar melhor as existências. Porque se essa existência são experiências educativas que visam aprimorar e aperfeiçoar o nosso espírito, é necessário que aproveitemos cada vivência para nos melhorar. A reencarnação e a ressignificação da dor, porque se a grande função da vida é a alternância de papéis, e se hoje passamos por provas acerbas, amanhã teremos a oportunidade, educados, de ter uma maturidade psicológica e espiritual melhor, e podemos passar por outro tipo de experiência sem tanto sofrimento, sem tanta prova, inclusive num novo planeta, com uma nova vibração, uma vibração de regeneração. Se pensamos no pilar da pluralidade dos mundos habitados, teremos uma prova contundente da evolução. Se hoje os nossos instrumentos e tecnologias não são capazes de identificar qual composição química, magnética, fluídica, energética da matéria escura, é porque certamente existe uma característica dessa matéria que é mais sutil, que é mais quintessenciada e que, portanto, corresponde a um padrão evolutivo superior àquele que hoje temos conhecimento. A comunicabilidade dos espíritos, nos mostrando que a vida continua, que os nossos mortos vivem, como vai dizer Humberto de Campos, através da psicografia abençoada dos grandes paladinos do bem, dos grandes discípulos do Cristo, dos grandes aprendizes do Evangelho. Nós temos mensagens edificantes que nos chegam, comprovando que a vida continua, que a vida é uma sucessão de experiências e que as oportunidades que mal baratamos outrora, teremos a chance de reparar e de ter a redenção logo em seguida. Basta que não nos detenhamos sem jaça, que nós perseveremos no caminho do bem. O Espiritismo, vai dizer Allan Kardec no último capítulo de A Gênese, chegou no momento em que poderia ser útil, porque para ele também os tempos são chegados. Porque se o Espiritismo tivesse vindo séculos atrás, provavelmente teria enfrentado obstáculos insuperáveis e inevitavelmente teria sucumbido, porque os homens de outrora já estavam satisfeitos com o que tinham e não experimentavam ainda a necessidade daquilo que ele traz. Foi dado àquela época um alimento líquido, porque éramos meninos e nos alimentavam como meninos, como o apóstolo Paulo vai dizer em uma de suas epístolas. Mas agora precisamos de um alimento sólido, porque estamos mais crescidos, questionamos mais os porquês da vida. O Espiritismo, portanto, levanta todos os véus obscuros e visa elucidar, à luz da razão, aquilo que as religiões que sucederam o Espiritismo não foram capazes de dizer. Apresenta, portanto, a razão como um meio de interpretar o amor. E aí Jesus diz, mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar a tudo que vos tenho dito. O Consolador, portanto, não é alguém personificado, não é um Messias que fala por si, fala por um grupo, por uma ideia, fala em nome da lei divina, vem corroborar a mensagem crística, vem dar cumprimento à mensagem de amor apregoado pelo Cristo. É por isso que o Espiritismo é considerado o advento do Espírito de verdade. O Espiritismo é considerado o cristianismo redivivo dos primeiros tempos e de todos os tempos. E aí, no último item desse brilhante capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai trazer a mensagem do próprio Espírito de verdade. Eu revelei a doutrina divina e, como um ceifador, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse, vinde a mim, todos vós que sofreis. E essa parábola do feixe de varas é muito emblemática,
Porque se nós pensarmos numa vara isoladamente, é muito fácil de ser quebrada, é muito frágil. Mas quando nós estamos unidos pelo amor do Cristo, como um feixe de varas, somos inquebrantáveis, nada nos detém. Unidos somos mais fortes. E essa é a grande mensagem que essa figura emblemática do feixe quer nos dizer. Os discípulos do Cristo e o Espiritismo, em cada canto do mundo, tendo eclodido em Paris e agora na pátria do Evangelho, no Brasil, encontram um local, encontram um lugar dentro dos corações para fazer ressoar, para fazer reverberar essa mensagem divina. Precisamos estar unidos e vivenciar o Evangelho. Precisamos fazer ecoar em nossos corações o sentimento de fraternidade desinteressada e legítima. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, sejais socorridos. Então veja, estamos aqui todos para nos auxiliarmos. Uns que sofrem, outros que ajudam, e assim alternando esses papéis para que nós possamos todos evoluir juntos, de mãos dadas, porque não adianta que eu vá na frente e o meu irmão fique para trás. É necessário irmos todos juntos, progredindo rumo ao Cristo que nos espera de braços abertos. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo e os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Nós não podemos contar, nós não podemos culpar o cristianismo. Ele não tem culpa de nada. A doutrina em sua essência é perfeita porque vem nos mostrar a vivência e o testemunho de um espírito puro que veio vivenciar e testemunhar conosco aquilo que é o ápice da humanidade, aquilo que pode se esperar como o mais perfeito entre o ser humano. Então, nós precisamos nos instruir, mas nos amar primeiro. Trabalhadores, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. Eu, o divino jardineiro, cultivo as vossas almas no silêncio de vossos pensamentos. É necessário arar os nossos campos, retirar as ervas daninhas, mas deixar o joio crescendo junto com o trigo. E o jardineiro divino também cuida de nossos corações. Precisamos nos entregar para eles. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Através do Espiritismo, nós sabemos que o que ora nos falta, malbaratamos outrora, e que teremos no futuro, não muito distante, a oportunidade e a esperança da promessa divina de sermos ainda melhores. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras para finalizar: devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e que a humildade vos impõem. Devotamento, entregar-se, sem jaça e sem detença, entregar-se como instrumento da divina bondade, e deixar que o Cristo trabalhe em nossos corações. Abnegação, esquecer de si mesmo, esquecer o orgulho, esquecer o egoísmo, esquecer o ego de ser amado. Pouco importa quem nos ama. Isso não é um discurso de prepotência e de arrogância e de dizer que nós não devemos cativar o amor das pessoas. Longe disso. Mas que nós devemos esquecer a vaidade de sermos bem aceitos. Precisamos nos focar na construção espiritual daquilo que nós somos. Precisamos aperfeiçoar o nosso espírito e precisamos nos entregar abnegadamente. O Cristo permanece até hoje ao nosso lado, de braços abertos, magnetizando a atmosfera, a psicosfera da Terra, nos consolando, distribuindo bênçãos. Mas será que nós estamos sintonizados no mesmo patamar da espiritualidade superior? Despojando o nosso espírito, nos tornando pobres
para que nós possamos ser consolados. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine e que nós deixemos que Ele prepare o terreno dos nossos corações para a verdade e a vida. Lembremos o grande lema da doutrina espírita: fora da caridade, do exercício pujante e incessante do amor, não há salvação. Adicionamos mais um: fora do Cristo, não há redenção. Muita paz, amigos.